Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam prontos e preparados para mais uma aula com o objetivo de alcançar a sua nota do Enem. Vamos lá então? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre como as artes visuais são aplicadas dentro da nossa prova do Enem, tá? Quero que vocês pensem nessas habilidades e competências que o Enem aborda durante a sua prova. Por isso, nós vamos começar falando sobre as linguagens e códigos. As artes são linguagens, portanto, forma de comunicação, de diálogo e expressão do ser humano. Então, ela vai se encaixar dentro dessas habilidades e competências desse ramo do conhecimento humano, tá? Gostaria de destacar que na competência diária número 1 e habilidade número 1, a gente vai encontrar a citação, da identificação de diferentes linguagens e recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Nesse caso, é possível a gente encontrar os seguintes conteúdos que cabem dentro dessa competência e habilidade, tá? Primeiro, conceito de arte. A arte, ela sempre deve ser pensada como uma técnica, tá? Aquela coisa que a gente sempre pensa que a arte é um dom, uma habilidade que vem do além, Não é bem assim, Tem pessoas que nascem com a habilidade de predisposição e outras não, mas todas podem produzir a arte, se for do seu desejo, claro. Então, a arte, ela é uma técnica que pode ser aprendida, tá? De forma subjetiva, porque não é uma forma tão simples de aprender arte. Então, existe um conceito uma ideia muito subjetiva, da proposta técnica, para passar uma mensagem. Ou seja, a mensagem, ela é dada a outra pessoa. Portanto, é um diálogo, uma conversa, entre dois seres humanos, certo? Vale ressaltar essa questão de ser humano como o ser que está dialogando no caso das artes, tá? A arte, ela vai passar muito pela ideia racional, Aí tá uma coisa que a gente precisa pensar muito também, Tem gente que pensa que a arte é só emoção e não é bem assim. A arte, ela é emoção, é ideia, é razão, é o ser humano, E o ser humano, ele divide essas duas propostas de emoção e razão. E artisticamente, ele consegue dar vazão, Ou seja, ele consegue se expressar nessas duas propostas, Tanto a emocional quanto o racional, de formas diferentes, tá? E por isso que a gente tem os elementos da composição visual, que é como se fossem os materiais, os instrumentos, as ferramentas que o artista utiliza para criar a sua imagem, Então lá o ponto, linha, forma, cor, textura, dimensão, equilíbrio, perspectiva, dinamismo, tema e temática, É bom a gente pensar nesses elementos da composição visual como elementos que vão facilitar a nossa análise, facilitar o nosso diálogo com a obra, com o objeto artístico, Então, por exemplo, os elementos ponto, linha, forma, cor e textura são elementos que trazem o básico, a base da construção artística, Então, é extremamente importante, a presença desses elementos na obra de arte. Já os elementos dimensão, equilíbrio, perspectiva e dinamismo são elementos que trazem complexidade à obra de arte. Aí ele traz informações mais subjetivas e mais profundas, O tema e a temática trazem, então, a proposta que vai ser desenvolvida, o assunto que vai ser desenvolvido pelo artista na obra de arte. Beleza? Temos também o conteúdo de linguagem visual, que é justamente o que vai analisar a conversa, de uma pessoa para outra, ou seja, com uma pessoa que recebe a obra, ela entende a obra. Daí nós temos 3 classificações: anedótica, abstrata e conceitual. A anedótica conta uma história, a abstrata o observador não entende. Conceitual,
o observador é questionado, o observador é provocado a pensar em questões sociais, políticas e cotidianas, né? Então, a linguagem visual, ela vem trazer uma classificação do observador em relação à obra, tá bom? E então, a gente tem a comunicação visual, que traz o ícone, símbolo e indício como elementos cotidianos que podem ser manipulados pelo artista dentro da obra de arte. Isso principalmente nas obras contemporâneas, que vão utilizar de objetos cotidianos, como os ready-mades de Marcel Duchamp, né? E temos também os gêneros artísticos, que são classificações da obra de arte de acordo com o produto final, ou seja, aquilo que foi o resultado final da obra e que é classificado pelo artista, como retrato, autorretrato, paisagem, natureza morta ou nu artístico. Nesse primeiro objeto de conhecimento, né, nessa primeira competência e habilidade que a gente vai encontrar no Enem, a gente tem muito disso representado na escola, quando ele fala, né, da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então é importante você ver, né, e perceber o cotidiano que você tem artisticamente. Se você um dia sair de carro, né, com seu pai, observe onde você vê objetos artísticos, onde você encontra manifestações artísticas, e isso é super importante. Outra competência e habilidade que a gente vai ter nessa mesma área de linguagens, né, é a reconhecer a linguagem artística na história, né, para justamente compreender a resolução de problemas sociais. Nós vamos encontrar, por exemplo, então, né, os diversos momentos históricos, pré-história, Antigo Egito, Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, Impressionismo, Pós-Impressionismo, as vanguardas modernas e o momento contemporâneo, né? Para a gente lembrar, né, para a gente pensar de uma forma bem prática, é só você calcular que existe, né, aquele diálogo de emoção e razão nos movimentos artísticos, que é uma onda e que vai então construindo essa proposta do observador de como ele deve interpretar ou como ele deve ver a obra. Até para o próprio artista, como o artista ele deve, né, provocar o observador ou o que levou ele a pensar a obra de arte, né? Então, por exemplo, você vai ver na pré-história que o homem é levado muito pela emoção, e no Antigo Egito. Na Grécia e Roma você vê uma coisa mais racional, e de novo na Idade Média pela emoção, no Renascimento o resgate da razão, no Barroco emocional de novo, o Rococó emocional, o Neoclassicismo resgata de novo a razão, e vem o Romantismo, emoção, realismo, razão, Impressionismo, emoção, Pós-Impressionismo, razão, vanguardas modernas flutuam entre a emoção e a razão, e hoje em dia temos diversas técnicas flutuantes também, né? Então é preciso compreender essa ideia de emoção e razão, que vai ajudar você a compreender ou a entender a finalidade de cada proposta artística, tá? Na habilidade 4 da competência de área 1, né, a gente vai ter aí esse reconhecimento das posições críticas, né, e sociais, ou seja, como que cada movimento artístico ele aparece na minha obra, ele propõe uma ideia, né, e como é usado como resposta, como diálogo, né, da história, do cotidiano, enfim, né? Então nós temos aí alguns movimentos artísticos exemplos, né, que vão tratar muito desses movimentos artísticos, desses movimentos sociais, perdão. Então nós temos aí a Reforma Protestante, que vai ter o Barroco como resposta, né? Então a Igreja Católica vai criar uma linguagem artística para responder à Reforma Protestante, né? O Neoclassicismo vai trazer uma resposta às revoluções burguesas. O Romantismo vai responder também à questão
da Revolução Francesa, o realismo vai trazer essa ideia da Revolução Industrial e as vanguardas de manifesto vão trazer aí essa composição das grandes guerras, né? Então é uma ideia que vai construindo, que vai completando todo o diálogo do desenvolvimento artístico, da sociedade, do ser humano e etc. Né? Então a gente tem uma transformação significativa em relação a isso. Tá? A competência de área 4 traz na habilidade 12, né, o reconhecer as diferentes funções do trabalho de produção dos artistas e dos meios culturais. Eu acho que essa aí é a habilidade artística mais explorada pelo Enem, tá? E eu destaco aí 3 momentos ou 3 questões que são significativas em relação a isso e que o Enem espera que você saiba, tá? Por exemplo, nós temos aí a função de arte. O Enem espera que você saiba, sim, se aquela proposta artística ela é uma proposta com valor artístico ou simplesmente com valor comercial, com valor de mercado, né? O Enem espera sim que você saiba olhar para uma imagem e dizer qual é a intenção do artista. Por isso que a gente parte do pressuposto dessas 4 funções que estão aí para você. A pragmática ou utilitária são aquelas produções de objetos que não são com finalidade artística, ou seja, não tem o objetivo de ir para um museu ou para uma galeria virar um objeto de contemplação. Roupa, carros, arquitetura, design, né, publicidade, tudo isso é uma proposta artística pragmática, tá? A naturalista, ela propõe uma ideia que é mais voltada para algo realista, para algo que está muito voltado ao entendimento do ser humano. Ou seja, aquela figura que eu vou olhar e vou entender tudo, sem nenhum problema, né? Aí temos obras clássicas, gregas, romanas, renascentistas, neoclássicas, acadêmicas, que são obras certinhas que buscam a perfeição, né? E temos as formalistas, né? As formalistas, elas são obras que estão ligadas às ideias íntimas do artista, ao desejo individual do artista. Então está lá ligado a uma proposta de composição pessoal, abstrata, né? Com objetos cotidianos que a gente fica perdido. Onde que eu vou encontrar isso, professor? A gente vai encontrar muito essas propostas formalistas no pós-impressionismo, nas vanguardas modernas como expressionismo, cubismo, fauvismo, né, entre outras. Nós vamos encontrar também nas artes contemporâneas como a performance, o ready-made, a instalação, o body art, né? Então isso tudo vai provocar aí uma ideia formalista. E além disso eu posso também classificar as obras interativas, onde o observador ele toca, participa e modifica o ambiente. Então algumas instalações, algumas performances, né, algumas telas propõem essa ideia de interação, certo? O Enem também espera que você seja capaz de olhar uma imagem e dizer qual elemento aparece ali, qual linguagem, aparece ali. São as artes cênicas? São as artes visuais ou as artes musicais? Qual é a linguagem de comunicação daquele artista? O Enem, então, espera que você saiba olhar para a obra, né, e afirmar que ali existe uma linguagem, 2 linguagens ou mais de 2 linguagens, tá? E, por fim, qual a técnica que o artista utilizou? Visualmente falando, nós temos 3 técnicas que são muito significativas: a pintura, a escultura e a arquitetura. Desde o princípio da existência do ser humano, nós temos essas 3 técnicas que vão se desenvolvendo, né? Mas vale ressaltar que a partir da década de 60, a gente vai ter novas técnicas sendo criadas, como, por exemplo, ready-made, performance, instalação, body art. Então vejam que isso é muito significativo, tá? Porque o Enem ama arte moderna, ama a arte contemporânea. Então vai nesse caminho aí de arte moderna e contemporânea que você vai compreender perfeitamente o que o Enem quer falar.
Outra proposta que a gente tem do Enem é justamente compreender a arte aí como algo estético, né, cotidiano, e conseguir, né, ampliar o discurso dessa identidade, né, diversidade artística, da relação cultural, e nós vamos ver isso em patrimônio cultural material e imaterial, né? O que isso quer dizer? Patrimônio é tudo aquilo que tem valor, gente. Patrimônio é tudo aquilo que é cotidiano, né? Que a gente dá algum tipo de importância, né? Na cultura, né, a importância, ela normalmente é histórica, arqueológica, artística, né? Na cultura, a importância, ela nunca vai ser financeira. Por que ela não vai ser financeira, professor? Porque ela é minha, sua, ela é nossa, ela é de todos nós. E ninguém pode comprar, ninguém pode pagar pela sua história, pela minha história, né? A história, ela é de cada um. Não tem como dar um valor para isso, um valor monetário, né? Um valor financeiro. Então, a gente tem essa organização do conhecimento artístico para o Enem, onde a cultura ela é avaliada como material, ou seja, concreta, eu posso segurar, eu posso passar para outra pessoa, ou imaterial, né? Uma experiência, uma vivência, como a dança, as artes cênicas, né? Como as festas religiosas, né? Boi bumbá, bumba meu boi, a festa do divino, né? Como os rituais religiosos do candomblé, né? Da religião católica e protestante e por aí vai, certo? A arte, então, vai se encaixar principalmente nessa proposta aí das linguagens. Mas existem algumas competências e habilidades da ciência humana que pode citar a arte, tá? Então, como que a gente vai perceber isso, professor? Na competência de área 1 e nas 5 habilidades, que ele carrega, né? Porque a competência de área 1, ela vai falar sobre compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Mais uma vez, a gente vê o patrimônio cultural aí, né? Então, interpretar historicamente, né? Analisar a produção da memória, associar as manifestações culturais aos processos históricos, né? Então, aí a gente vai ver o patrimônio de novo representado. Professor, mas isso está muito voltado aí para a história. Perfeito. Isso está muito ligado à história. É aquele diálogo constante que a gente faz da história com a arte. Não existiria história se não fosse a arte. Então, a arte ela está como um elemento base para a construção de todo o nosso conhecimento. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. A gente volta no outro vídeo para a gente fazer alguns exercícios. Um abraço! Olá pessoal, retomamos agora para a gente fazer algumas atividades do Enem e aplicar então o conhecimento que a gente falou na nossa primeira aula, tá? Nessa aula então nós vamos fazer as questões que a gente teve no Enem, né, nas últimas provas do Enem, que contemplam aí o conteúdo de artes visuais, tá bom? Em 2019 nós tivemos aí uma questão que falou o seguinte: para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismo de engrenagens, uma espécie de grande máquina industrial incitante tentacular entra em ação, mas bem depressa a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Kaukelin reflete as ações que explicitam: letra A, métodos utilizados pelo mercado de arte; letra B, os investimentos realizados por mecenas; letra C, o interesse do consumidor de arte; ou letra D, práticas cotidianas do artista; ou letra E, fomentos públicos à cultura. Então, a resposta correta dessa questão é a resposta A, métodos utilizados pelo mercado de arte. Explicando por que não pode ser as outras. Investimentos realizados por mecenas são características renascentistas, não mais utilizadas na arte contemporânea.
Interesses do consumidor de arte não é o foco que trabalha o texto. O texto ele fala pelo lado do produtor, do artista no caso, e não do público, do consumidor. Práticas cotidianas do artista poderia ser se houvesse também a ideia da representação da composição artística, mas não se torna cotidiano. E fomentos públicos à cultura. No caso ali, a gente não tem uma representação de um cotidiano público, mas sim privado, certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. A próxima questão, do Enem de 2019 também, apresenta aí uma imagem onde a gente vê um destaque para um grafite, né, representado no muro, e vê também ali uma palavra, ver a cidade. Ou veracidade. O que será que ele quis dizer com isso? Então, tem um texto abaixo que diz: fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. A manifestação artística expressa na imagem apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de letra A, regulação de relações sociais, letra B, apropriação de espaços públicos, letra C, padronização das culturas urbanas, letra D, valorização dos formalismos estéticos ou letra E, revitalização de patrimônios históricos. Gente, a imagem ela representa uma técnica que ela surge na periferia, né, e traz uma ideia de crítica, né, cotidiana, né, de busca por uma igualdade social, né? Nós estamos falando de uma arte urbana conhecida como grafite, né? Então, o grafite ele está muito ligado à apropriação de espaços públicos, letra B, tá? Regulação de relações sociais não é uma coisa que a gente encontra, né? Na verdade, existe uma denúncia da falta, né, dessas relações sociais. A padronização de culturas urbanas, isso não pode acontecer, porque a cultura urbana ela não pode ser padronizada, principalmente no nosso país que tem uma cultura tão diversa. Na letra D, nós temos a valorização do formalismo estético, que não tem nada a ver com o grafite, porque o grafite ele não é formal, ele é informal, né? E temos a revitalização de patrimônios históricos, que não é a busca do grafite. O grafite ele não vem para revitalizar, ele vem como protesto, com uma busca de igualdade na sociedade, certo? A próxima questão é do Enem de 2018, e vai abordar aí uma imagem onde a gente vê os pés de uma artista, né? Os pés seguram espelhos e ela parece querer se mover, né? Com esses pés com esses espelhos nos pés. E o texto 2 diz o seguinte: a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência entende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Quais itens então a gente tem? Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de: letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Nesse caso, nós temos aí uma ideia representada aí pela letra B, né, de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, né? Por quê? Porque o body art ele traz, né, essa ideia do corpo, né, principalmente na exploração dos limites do corpo, né? O que torna o item A errado, né?
O item C, a gente não tem clareza na imagem sobre discutir ideologias e políticas, então a gente não poderia afirmar isso, né? A gente não pode falar de autonomia do corpo, porque a gente não sabe do contexto da obra, daquela obra específica, e também não é o destaque do corpo do artista, né? O corpo do artista ele é mediador e não destaque. Nossa próxima questão, também de 2018, traz um texto que diz o seguinte: também chamados impressões ou imagens fotográficas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização de câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da imagem da fotógrafa à arte moderna e seu distanciamento de representação figurativa. No texto 2, então, a gente tem a figura, né, do fotograma que foi utilizado no dia da prova. No fotograma de Man Ray, o distanciamento de representação figurativa a que se refere o texto 1 manifesta-se na ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas, imposição do acaso sobre a técnica como crítica à arte realista, composição experimental fragmentada e de contornos difusos, a abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica, ou imitação de formas humanas com base em diferentes objetos, tá? Então, nós temos a letra C como letra correta, composição experimental fragmentada e de contornos difusos. A letra A não pode ser usada porque não existe essa referência surrealista na proposta da obra. Não pode ser também utilizada a letra B porque não existe uma crítica à arte realista. Não existe, pela letra D, a abstração radical, porque nós conseguimos encontrar ali formas orgânicas. E na letra E, a imitação das formas humanas não são feitas por diferentes objetos, e sim por formas humanas normais, né, comuns, cotidianas. Na próxima questão, a gente tem mais uma questão de 2018, que foi uma prova riquíssima em arte, né? Onde a gente tem uma imagem de um GPS, né? Que faz a forma do Cristo Redentor, né? O segundo texto explica, então, essa imagem. Stephen Ludwig, artista canadense, morador em Vitória, capital de Colômbia Britânica, Canadá, transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de artes visuais pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros, né? Então ele utilizou uma bike, não uma bicicleta, e com o GPS ele desenhou aí a imagem do Cristo Redentor. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Ludwig a partir do, letra A, deslocamento das tecnologias de suas funções habituais, letra B, perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS, letra C, ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade, letra D, análise dos problemas de mobilidade urbana, ou letra E, foco na promoção cultural da sua cidade. Item ou questão muito fácil, né, gente? Letra A, deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Ele tira o GPS de sua função de simplesmente levar o ser humano de um lugar a outro e traz para um lugar onde ele vai utilizar artisticamente aquela tecnologia, né? Não pode ser, então, a letra B, justamente por causa da finalidade artística da proposta, né? Não pode ser a letra C, porque ele não só está guiando a sua bicicleta, ele está fazendo uma forma específica. Não pode ser a letra D, porque ele não tem nada com mobilidade urbana ou problemas, né? E também não pode ser a letra E, porque ele não faz a promoção cultural da sua cidade,
né? Porque ele mora no Canadá e ele fez um Cristo Redentor que fica no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver, né, gente? Então, letra A resposta correta. Na próxima questão, nós vamos ter um aprofundamento nas propostas históricas, tá? Onde nós vamos encontrar como texto duas imagens. A primeira imagem é uma escultura abstrata, onde eu tenho aí como se fosse espécie de várias pedras, uma em cima da outra, empilhadas. E a segunda imagem é uma urna cerimonial marajoara, tá? Indígena, antiga, dos povos indígenas antes de Cabral chegar no Brasil, né? Então nós temos aí essas duas imagens que tem a cerâmica como matéria-prima. A obra, a estrutura vertical dupla, se distingue da urna funerária marajoara ao letra A, evidenciar a simetria na disposição das peças. Letra B, materializar a técnica sem função utilitária. Letra C, abandonar a regularidade na composição. Letra D, anular possibilidades de leituras afetivas. Ou letra E, integrar o suporte como sua constituição. Pessoal, então nós temos como representação dessa obra, né, uma obra contemporânea e uma obra histórica, antiga, indígena, né? O objetivo das duas obras vai ser diferente, porque a gente vai ter uma urna pragmática e nós vamos ter uma obra artística, com finalidade artística, portanto formalista, tá? A letra A, ela fala de simetria, que é utilizado na urna, mas não é utilizado na outra. A letra B já fala sobre materializar essa técnica sem a função utilitária, o que torna a letra B uma resposta correta. A letra C fala de abandonar a regularidade da composição, que de fato existe uma diferença de como o artista pensou as duas obras. E a letra D fala de anular as possibilidades de leituras afetivas, ou seja, você tinha um caráter afetivo na urna, né, por ter um caráter ritualístico, já não tem esse caráter ritualístico na estrutura vertical, o que torna ela apenas uma obra de arte comum. E quando ele fala de integrar o suporte em sua constituição, nós temos uma diferença significativa entre as duas. Mas a única resposta que responde à diferença e distingue as duas obras de acordo com a composição é a letra B, que fala da função. Beleza? Na nossa próxima questão, nós vamos ter aí uma obra de Duchamp, né? Criador do dadaísmo e criador do ready-made, Duchamp ele utiliza objetos cotidianos e ressignifica esses objetos para propor uma nova forma de composição artística. Quando ele foi questionado sobre o seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou, já ali no texto 2, isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Beleza, gente. Então, nós temos a imagem da roda de bicicleta, que é um ready-made criado por Duchamp. O item fala o seguinte, a questão. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, B, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, letra C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte, letra D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, e letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Bom, na letra A, o que a gente vai encontrar? Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XXI. O que ele quer trazer com esse artífice do século XXI? Ele quer trazer o artista como foco, né? E se você parar para pensar, na obra de arte não é esse sentido
que eles buscam. Letra B. Considerar a forma do objeto como elemento essencial da obra de arte. Segundo o artista, né, o elemento essencial da obra de arte não é a forma, e sim o observador, a comunicação. Letra C. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte, que já era um conceito já bem revisto, já não estava rolando mais esse conceito. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, que foi uma proposta bem interessante, né, de se pensar, e atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. O status de obra de arte. Não tem nada a ver. Nos sobram, então, a letra C e a letra D. E como eu disse para você, na letra C, o conceito de clássico já não era um conceito utilizado desde o final do século XIX. Né? Então, nos sobra a letra D como a resposta correta, pois foi exatamente essa a intenção de Marcel Duchamp quando ele cria os ready-mades. Criticar, né, os conceitos de arte daquela época e ampliar esse conceito para a criação aí de novas propostas artísticas. No Enem de 2017, a gente tem uma questão que traz uma chargezinha, né? Com a imagem da morte, né? E traz um texto 2 aí. Na sua produção, Goeld buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. O gravador Oswald Gold recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas em seus traços de obra de arte. Então, qual seria a referência de Gold? Tá? Nós temos aí Alfred Kubin, representante do expressionismo, Henri Matisse, do fauvismo, Diego Rivera, do muralismo, Pablo Picasso, do cubismo e René Magritte, do surrealismo. Gente, é só você observar pela temática ou pela composição. Pela temática, Gold explorava alguma coisa meio da morte, né? Então isso está muito ligado à emoção. O movimento que vai falar de emoção é o expressionismo. E se você observar também, existe uma ideia proposta na sua obra que é ligada muito a uma deformação, né? O que vai trazer também uma ligação ao expressionismo e traz o item A como a resposta correta. E aproveito para dar uma dica. As questões de arte aparecem muito no Enem como esse modelo, né? Como questões de imagens para você conseguir definir qual é a resposta correta pela tradução da imagem, tá? Então é muito importante você se acostumar com essa proposta. Mas em 2017 também o Enem trouxe outra questão falando do lixo, né? Da inspiração do lixo. O paulistano James Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte. Diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Krasberg, há 4 anos, James Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera e em outro local público, feito com sobras de madeiras garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava uma memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evolui. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto, então, matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado, do artista James Prades, considera-se letra A, reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Letra B, valorização da poética em detrimento do conteúdo.
Letra C, preocupação com o belo encontrado na natureza. Letra D, percepção da obra com o suporte da memória. Ou letra E, reutilização do lixo como forma de consumo. Então, é só você pensar no texto quando ele falava qual a intenção. A função do artista era totalmente pragmática, o que traz então a letra A como a resposta correta. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. E para encerrar, temos essa questão aí que é a minha questão favorita, né, no Enem, que é uma questão de patrimônio cultural, onde ele traz aí uma notícia, né, que vai falar que o queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro, mineiro, né, para todos os mineiros aí. O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O veredito foi dado em reunião pelo Conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro, né? Então, essa notícia saiu em 2008. Tá? O que a questão pede? Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em... Então, lembra lá que a categoria que a gente falou na nossa aula foi de material ou imaterial. O queijo Minas, ele é material ou imaterial? Normalmente a culinária é uma proposta imaterial, tá? Porque é o ato de fazer. Isso não tem como eu te entregar, né? Então isso é uma proposta imaterial. Na imagem do Mosteiro de São Bento nós temos uma proposta material. Na imagem do Tiradentes esquartejado, nós temos uma pintura material. No sítio arqueológico e paisagístico da ilha de Campeche, de Santa Catarina, nós temos um sítio arqueológico material. No conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, material, arquitetura. E, por fim, nos sobra os ofícios das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, que é imaterial e traz esse conjunto com a ideia do queijo Minas, certo? Então, nós temos essa proposta para a gente pensar aí o Enem. Muito obrigado por vocês estarem assistindo essa aula. Eu desejo para vocês tudo de bom, né? Que vocês possam ficar tranquilos e calmos. Lembrem-se de sempre ler o enunciado da questão, porque o enunciado da questão vai te dar o caminho para a resposta correta. E não esqueçam de se alimentar bem e de descansar, porque não adianta não dormir bem e não se alimentar bem, tá? Controle-se emocionalmente e vocês vão se sair super bem. Um beijo e até mais.